A pirâmide cripto de os 60 bilhões. Como um homem enganou o mundo inteiro. Em poucos meses, um ecossistema inteiro cresceu, brilhante e barulhento, até que, de repente, o valor evaporou. O número que circulou depois foi assombroso, estimado em 60 bilhões de dólares, em valor bloqueado, em capital movimentado e em promessas que pareciam reais. Mas por trás daquele montante havia algo muito mais simples e muito mais humano. Uma narrativa irresistível, repetida até virar crença, e uma arquitetura financeira complexa feita para parecer robusta. O protagonista dessa história não é um banco centenário nem um cartel invisível. É um homem, carismático, calculista, bom de palco. Ele vendeu um sonho. E o mundo, por razões que vamos dissecar, aceitou apostar tudo nele. Imagine uma torre de Jenga construída com blocos de madeira polida. No começo, cada bloco parece firme. A base é sólida, ou pelo menos parece ser. As luzes piscam, os comentaristas aplaudem e as pessoas compram ingressos para assistir o espetáculo. Quando a torre cresce, os aplausos viram aplausos cúmplices. Se todos acreditam, a estrutura parece menos arriscada. Foi assim que funcionou a pirâmide cripto estimada em 60 bilhões de dólares. Empilharam promessas, esconderam frestas e venderam confiança. E como em todo Jenga mal feito, bastou puxar um único bloco errado para que tudo ruísse. Para entender como alguém conseguiu convencer tantas pessoas, precisamos olhar para 3 vetores que se reforçam: narrativa, liquidez fácil e intermediários complacentes. Primeiro, a história. A promessa era simples e viciante. Rendimentos altíssimos, crescimento exponencial, um ecossistema fechado que gerava renda apenas por existir. Em palavras fáceis, por que alugar rendimento quando você pode possuir o fluxo? A repetição dessa mensagem, em anúncios, em lives, em posts de influenciadores, transformou o ceticismo em FOMO, o famoso Fear of Missing Out. Segundo, a liquidez. Em cripto, dinheiro pode entrar e sair muito rápido. Quando muitos entram ao mesmo tempo, o preço sobe e cria a ilusão de que a coisa é segura. Terceiro, os intermediários. Exchanges que listaram o token, empresas de auditoria que cobriram o código por um valor, celebridades que deram endosso. Todos tinham incentivos reais para não perguntar demais. Comissões, exposição e a promessa de ganhos curtos fizeram com que barreiras de proteção fossem abaixadas. Se essa ideia já faz você querer apertar o freio, ótimo. Antes de continuar, se você quer entender como proteger seu dinheiro e desvendar golpes como este, inscreva-se e ative as notificações. Prometo explicar passo a passo. Como se constrói, tecnicamente, uma pirâmide cripto desse porte? Começa com elementos que soam técnicos, mas que traduzidos se tornam ferramentas de ilusão. Primeiro, o token. Um token novo é criado e promovido como combustível de um ecossistema que oferece yield, rendimento automático por manter ou usar aquele ativo. Depois vem as pools de liquidez. Imagine uma conta coletiva onde você coloca 2 moedas para facilitar trocas. Em troca, recebe taxas. Em teoria, tudo transparente. Na prática, o código do contrato inteligente pode ter saídas escondidas, chaves administrativas que permitem ao criador mover fundos, funções que restringem saques ou mintagem infinita de tokens para inflar valor. Quando esses contratos não são auditados por especialistas independentes, ou quando as auditorias são financiadas e escolhidas pelo próprio emissor, a confiança se torna frágil. Em seguida, aparecem produtos wrapped e sintéticos. Wrapped tokens são versões embrulhadas de ativos existentes para que eles possam circular em outro protocolo. Produtos sintéticos replicam o rendimento de outros ativos usando alavancagem e derivativos internos. Esses instrumentos, quando combinados, criam algo parecido com os CDOs, Collateralized Debt Obligations,
do mercado tradicional. Fatias e camadas de risco embrulhadas e revendidas como se fossem investimentos seguros. No universo cripto, essas camadas eram pools, que prometiam retorno por estratégias de rendimento compostas, farmar um token em um protocolo, usar o rendimento para comprar outro token, repetir. Enquanto o preço do token subia e havia liquidez, tudo funcionava. Quando a base perde confiança, os instrumentos sintéticos desmoronam porque dependem de avaliações internas e de mercados líquidos para recomprar posições. Também estavam presentes stablecoins e mecanismos de peg, moedas projetadas para manter valor estável em relação ao dólar. Uma stablecoin que perde seu peg é como um balão vazando lentamente. Pode não estourar imediatamente, mas começa a tirar ar da festa. Quando uma stablecoin, usada como coluna de sustentação, vê seu valor oscilar, contratos que dependem dela ficam expostos. Adicione a isso práticas opacas, como reservas off-chain, dinheiro guardado em contas que não são auditadas publicamente. E você tem uma bomba relógio. A percepção de segurança baseava-se em promessas de reservas que poucos podiam verificar. Por que tantas pessoas confiaram em um único homem? Porque a confiança não nasce do nada, é construída. Ele construiu um personagem público, entrevistas, conferências, jargão acessível, histórias de pequenos investidores que haviam virado a vida. Influenciadores amplificaram. Auditores, pagos pelo projeto, deram um selo que soava técnico. Exchanges listaram o token porque havia volume e comissões. O resultado? Prova social em larga escala. Quando um influenciador diz na live que colocou tudo, centenas seguem. Quando um analista mostra um gráfico com linhas subindo, investidores veem confirmação. Essa é a mecânica do FOMO multiplicada pela velocidade da internet. Mas há uma parte ainda mais perversa: os incentivos desalinhados. Quem ganha quando o preço sobe? Exchanges ganham taxas, influenciadores ganham visibilidade e patrocínio, fundadores ganham tokens que valorizam. Quem perde quando o preço cai? Basicamente, os últimos a entrar, muitas vezes investidores comuns, professores, baristas, estudantes, aposentados. A assimetria de informação funciona assim. O criador e seus aliados sabem que certas práticas mantêm a bolha. A maioria dos investidores não tem capacidade técnica para auditar contratos, nem acesso a relatórios de reservas. A confiança, então, vira ferramenta de exploração. O crescimento foi notável. Relatos e estimativas indicam que o valor bloqueado no ecossistema atingiu algo em torno de 60 bilhões. Uma mistura de capital depositado em pools, valor de tokens em circulação e volume transacionado alimentado pelo hype. Esse número é qualificável como estimativa, porque em cripto há várias formas de medir capital: valor de mercado, valor bloqueado em contratos, liquidez disponível. O que importa é que o montante chegou a ser grande o suficiente para arrastar sentimento do mercado e gerar efeitos de contágio. Toda estrutura tem um ponto de ruptura. No caso desta pirâmide cripto, o gatilho foi uma combinação de eventos previsíveis. Primeiro, sinais técnicos começaram a surgir. Retiradas repentinas de grandes detentores, ordens de venda que começaram a apertar os livros das exchanges e pequenas falhas em um contrato ligado a uma das principais strategies de rendimento. Em seguida, uma stablecoin que alimentava parte da liquidez sofreu um depeg. Em poucas horas, seu valor oscilou, e isso criou dúvidas sobre a verdadeira solvência das reservas. Por fim, começou um movimento coordenado de saques. Quando grandes players começaram a retirar liquidez, as pools perderam capacidade de absorver vendas. O preço despencou. Os algoritmos de negociação acionaram liquidações automáticas e o efeito dominó acelerou. Em minutos, a torre de Jenga, que parecia indestrutível, começou a oscilar. O pânico é visceral.
Pessoas que tinham uma parte significativa das suas economias em tokens que até então pareciam promissores, viram saldos tornarem-se centavos. Exchanges passaram a limitar saques para preservar liquidez. Contratos inteligentes, supostamente imutáveis, revelaram funções administrativas que permitiam ao emissor emitir mais tokens ou bloquear retiradas. Mecanismos que, nos mapas mentais dos investidores, traduziam-se como traição. Redes sociais encheram-se de mensagens de quem havia perdido tudo. O efeito contagioso não respeitou fronteiras. Outros projetos, que compartilhavam liquidez ou que tinham exposição cruzada, também caíram. Os preços de ativos correlacionados foram arrastados para baixo. Corretoras tradicionais que haviam exposto clientes a cripto enfrentaram questionamentos. A resposta pública e institucional não foi imediata, e isso aumentou a sensação de abandono. Alguns governos anunciaram investigações e examinaram a possibilidade de intervenções, que variaram de congelamento de ativos a requisições de informações para exchanges. Autoridades regulatórias discutiram a necessidade de padrões mais rígidos para auditorias, de exigência de transparência sobre reservas e de regulamentação das práticas de marketing envolvendo indicadores de rendimento. Para muitos investidores, no entanto, as medidas vieram tarde demais. A memória do salvamento bancário de 2008, quando instituições consideradas grandes demais para falir receberam apoio estatal, pairou como comparação indesejada. Quem pagaria por essa vez? As consequências são humanas. Para cada estatística sobre valor perdido, há histórias de pessoas que venderam casas, que mergulharam nas economias da família ou que adiaram tratamento médico acreditando na promessa do rendimento extraordinário. Há também empresas que fecharam, porque tesourarias foram afetadas, e pequenos projetos legítimos que perderam financiamento por causa da seca de liquidez. A confiança no ecossistema, que é um ativo caro, foi corroída. E uma lição clara emergiu. Confiança fabricada em cima de opacidade é frágil e pode causar danos sociais significativos quando desmorona. Há elementos técnicos e sinais de alerta que, em retrospecto, podiam ter sido notados. Um deles é a transparência do código. Contratos inteligentes que não são abertos ou cujo histórico de commits é obscuro deveriam ser um sinal de cautela. Outro sinal é a centralização de controles. Funções administrativas, que permitem pausar ou mintar tokens, concentram risco no emissor. A dependência de reservas off-chain, sem auditoria independente e pública, é um aviso vermelho. Promessas de yield extraordinário, sem explicação econômica plausível, como rendimentos consistentes acima do mercado sem risco aparente, são um dos sinais mais clássicos de armadilha. Quando as mensagens de marketing pressionam para entrar agora, com contagem regressiva e testemunhos emocionais. Cuidado. Isso é psicologia de venda, não prova de sustentabilidade. Também é preciso entender o papel dos intermediários e como alinhamentos de incentivos produziram complacência. Auditores pagos pelo projeto não são, necessariamente, agentes neutros. Influenciadores que recebem patrocínio podem minimizar riscos em benefício próprio. Exchanges, seduzidas por volume, podem listar tokens sem due diligence rigorosa. A combinação cria um ecossistema onde a verificação independente é substituída por sinais de mercado. E sinais de mercado, quando inflacionados por liquidez especulativa, mentem. O que as investigações e debates regulatórios propõem, em termos práticos, não são soluções mágicas, mas passos necessários. Maior transparência sobre reservas e mecanismos de PEG. Auditorias independentes com escopo público. Requisitos de divulgação sobre que funções administrativas existem nos contratos. Regras claras sobre endossos patrocinados por influenciadores. E educação financeira que ajude o público a entender que alto rendimento geralmente implica alto risco.
Nada disso garante que escândalos não aconteçam, mas reduz a probabilidade de que uma só narrativa carismática concentre riqueza e risco em torno de uma pessoa ou um contrato. Há, por fim, uma lição moral e coletiva. O que permite que um homem convença o mundo a apostar tudo não é apenas a habilidade desse indivíduo. É também um ecossistema que valoriza crescimento rápido e ganhos imediatos, às custas de verificações demoradas. É uma cultura onde a velocidade é frequentemente confundida com verdade. Se quisermos reduzir a frequência desses desastres, precisamos mudar os incentivos, recompensar projetos que demonstram resiliência e transparência, pressionar por padrões de auditoria que realmente verifiquem reservas e mecanismos e criar canais de responsabilidade onde quem age de má fé possa ser identificado e responsabilizado por vias legais, sempre respeitando o devido processo. No fim, a pirâmide cripto estimada em os 60 bilhões se tornou um espelho. Refletiu o que desejamos acreditar: soluções fáceis, enriquecimento rápido, líderes carismáticos, e expôs o que precisamos construir: instituições, cultura e normas que privilegiam verdade sobre brilho momentâneo. Para o investidor individual, as recomendações são práticas e simples. Aprenda a ler além do marketing, busque auditorias e reservas verificáveis, questione promessas de rendimento e diversifique riscos. Para a sociedade, a tarefa é maior: criar estruturas que alinhem incentivos, protejam os vulneráveis e reduzam a opacidade que facilita o abuso. Se você ficou com a impressão de que foi só um show de mágica, pense novamente. Por trás do espetáculo, havia engenharia financeira complexa e humanos apostando seus sonhos. A pergunta que fica é amarga e necessária: quantas torres mais vamos permitir que sejam construídas com blocos colados por promessas vazias antes de exigir regras que as prendam ao chão? Confira a descrição deste vídeo para fontes, relatórios e uma playlist com investigações relacionadas. E compartilhe este conteúdo para alertar quem você conhece.